Oi, a gente vai ter o nosso encontro, a nossa conversa a respeito de família. E hoje nós temos para conversar, e vai estar conversando com a gente, a Helenira. Helenira vai estar nos falando a respeito de um tema já novo agora. Antes ela estava nos falando sobre a sexualidade no casal, né, na boa convivência familiar. E hoje ela vai estar nos falando aparentemente, não é, de um assunto bem antagônico a esse, digamos assim. É sobre as dificuldades, os sofrimentos, as dores que as famílias vivem. Por que que isso acontece? Como reagir, como atuar diante dessa situação, né? Então nós vamos ouvir a Helenira e ela, por certo, vai estar nos trazendo muita coisa de ti e aprender com ela, né, naquilo que ela vai estar nos falando, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver. Já está sendo chamada, convidada. Vamos ver aqui a tecnologia, como é que vai nos auxiliar nisso. Vamos ver. Ok. Mais uma vez. Uma hora dá certo. Sempre deu. Não é hoje que não vai dar certo essa entrada para estar nos falando. Tecnologia tem dessas coisas. Além dela criar algumas novidades, a gente às vezes peca na utilização dela. Vamos ver. É só ter um pouquinho mais de paciência, porque vai compensar os momentos que vamos estar conversando com ela. Aqui tem entrar ao vivo com a Helenira. A gente clica, mas o bicho não atende. Vamos ver. Pronto. Aqui está ela. Hoje foi Muito bem. difícil. Você chegou. Boa noite. Não estou ouvindo você. Eu Será estou que é te meu ouvindo bem. computador? Deixa eu ver. Fala de novo. Eu estou te ouvindo bem. Ah, pronto. Agora já estou ouvindo bem também. E aí? Temos hoje assunto novo, né? Já até mencionei aqui o que é que a gente vai estar conversando hoje à noite. Eu acredito que é um tema bastante necessário, né? Aham, Muitas verdade. perguntas, muitas interrogações, então a gente vai aprender juntos aqui alguma coisa. Inclusive, hoje, entre as leituras que eu fiz do Ariano Suassuna, e ele estava dizendo que se ele pudesse conversar com Deus, ele iria perguntar exatamente dentro desse tema aí que você vai hoje conversar, né, com a gente. Tomara que ele esteja assistindo para ele ouvir as respostas. Ok. Ele eu não sei, mas Deus eu sei que está, então eu estou tranquila. Ok, muito bem. Ok, então a gente vai falar sobre o sofrimento do justo. A gente sabe que a vida não é justa, certo? A gente conhece pessoas boas e decentes que adoecem, sofrem, morrem. Você vai Algum... depois, você vai depois explicar o que é justo, né? Eu vou deixar essa parte para o senhor. Se houver algum justo, um sequer o senhor explica, Tá certo? bom, tá certo.
Então, muitas pessoas contraem moléstias incuráveis, outros perdem a vida em acidentes absurdos, muitas crianças são molestadas e muitas vezes perdem a vida exatamente através daquelas pessoas que precisariam cuidar dela, protegê-la, não é? Muitos bebês nascem deformados, crianças nascem com síndrome de Down, outras são diagnosticadas com autismo, muitas pessoas enfrentam a leucemia, doenças autoimunes, e hoje a gente está vivendo aí uma pandemia que já deixou mais de 347 mil pessoas mortas, somente no Brasil, certo? E aí a gente fica se perguntando por quê? Por que que acontecem coisas ruins a pessoas que aos nossos olhos nós consideramos que sejam pessoas boas? Como que a gente pode reagir diante dessas tragédias? E incrível que a crise ela chega e ela traz junto com ela uma avalanche de emoções que deixam a gente assim como se estivesse no chão. E o Harold Kushner, no livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, ele conduz a gente para uma busca de soluções exatamente para essas perguntas. E numa mistura assim de filosofia, teologia, ele é capaz de proporcionar um afago para a nossa alma, nos enchendo de amor e compaixão diante da nossa condição humana. Afinal, a vida é um sopro. E nós somos réis mortais, certo? Agora nós estamos aqui vivos e aqui, nessa live, pode um dos dois aqui ser promovido, certo? Então, quando uma crise ela se abate sobre nós ou sobre aqueles que nós amamos, ela vai despertar na gente uma série de emoções, desde o sentimento de culpa por aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, até mesmo a revolta contra Deus por ter permitido que aquela tragédia acontecesse justamente com a gente. É fácil e é humano questionar a bondade de Deus quando nós estamos diante de um ente querido ali na beira da morte. E é fácil duvidar do poder divino, da onipotência de Deus nessas horas. Porque a gente pensa, se Deus fosse realmente bom, ele não permitiria que as pessoas sofressem. E se ele fosse o Todo-Poderoso, ele impediria tais coisas de acontecerem, trazendo tanta dor como tem trazido ao Brasil do começo do ano passado para cá, principalmente. E com isso, muitos concluem que a crença na onipotência de Deus, ela pode ser cruel e ilusória. E aí, então, que precisa entender que não é Deus que causa a tragédia, mas sim os acasos da natureza. E então vai chegar outra pergunta. Por que, então, continuar acreditando em Deus? As coisas ruins que acontecem às pessoas que nós consideramos que sejam pessoas boas, elas não podem ser explicadas, não podem ser compreendidas. Na realidade, a gente cresce fazendo de Deus a imagem de um Pai onisciente e onipotente. Se a gente for obediente e merecedor, ele nos recompensa. E se não, ele nos disciplina. E diante de tantas perguntas, onde a gente pode encontrar força e esperança? Como que a gente pode extrair bênção do sofrimento? E é aí que muitos perguntam, por que que o justo sofre? A desgraça, ela é um problema para aqueles que acreditam no mundo justo. Porque quando acontecem as tragédias, muitas questões são levantadas quanto à bondade, amabilidade e existência de Deus.
Maridos, esposas, filhos, filhas, mães, netos, ali, na beira da morte. Famílias fazem jejuns, oram, vão à igreja e têm suas orações desprezadas. Pessoas boas adoecem, idosos, adultos, jovens, crianças, são brutalmente golpeados pelo destino. Como que a gente pode continuar ensinando que Deus é bom, amoroso e responsável pelo que nos acontece? E o pior é que a religião, às vezes, ela faz com que as pessoas se sintam ainda piores. Por quê? O que que a religião faz? Ela chega para você e diz: Deus dá às pessoas aquilo que elas merecem. Essa é uma solução boa para o problema, mas censura as pessoas e faz com que elas fiquem odiando a Deus e odiando a si próprias. E o Salmo 92, ele é um hino de gratidão pelo mundo maravilhoso e justo que Deus nos deu. Sugere que os tolos o acham imperfeito por serem impacientes, não dando tempo a Deus para mostrar a sua justiça. Mas como humanos, a gente sabe que nem sempre o homem tem tempo para se levantar. Muitas pessoas boas, inclusive que nós conhecemos, diante dos nossos olhos, essas pessoas boas diante dos nossos olhos, elas morrem irrealizadas. Os atingidos, às vezes, eles se sentem abandonados, confusos, angustiados, feridos, traídos, deprimidos. Muitos tentam suicídio. A vida não é simples. Aí eu pergunto, o sofrimento pode ser educativo? O sofrimento, ele pode acabar com os defeitos do ser humano? Ele pode melhorar as pessoas? Provérbios 3,12 fala que o Senhor repreende a quem ama, assim como o homem a quem ele quer bem, assim como o filho a quem ele quer bem. Muitas pessoas se apegam a esse texto, encorajando o ser humano a suportar a correção. Aí eu pergunto, que direito tem alguém normal de dizer a um jovem de 20, 22 anos, que acabou de ficar paraplégico, que o que aconteceu com ele foi para o seu bem? Esse raciocínio, ele não ajuda quem sofre, nem explica o sofrimento. Será mesmo, de verdade, que Deus não exige de nós mais do que a gente pode suportar? A experiência de muitos seres humanos não comprova isso. As pessoas estão sendo esmagadas sob o peso de tragédias insuportáveis. Cânceres, acidentes violentos, pandemias, desastres, maldades. Roubam a vida de entes queridos, liquidam com a vida daqueles que ficam. E às vezes, muitos líderes da nossa própria comunidade ainda falam assim: não precisa ficar triste, não precisa chorar, é tempo de júbilo. Agradeça a Deus por isso. Então quer dizer que além de perder um ente querido, de eu estar ferida e amargurada, eu ainda vou ficar feliz por ele ter morrido? Há mais de 2.500 anos, viveu um homem que alimentou o espírito e a vida de diversos seres humanos. Ele viu pessoas boas adoecendo e morrendo, e os orgulhosos e egoístas prosperando, e ele escreveu um livro, Jó. É um livro difícil de compreender, profundo, belo, que fala sobre o sofrimento dos justos. Quem foi Jó? A história diz que Satanás desafiou Deus, dizendo que Jó era bom, porque Deus o cobrira de riquezas e amor. E aí, o que aconteceu? A vida de Jó, a família dele foi destruída. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todas as suas riquezas, o corpo dele ficou coberto de chagas, e só a mulher dele ficou para o instigar a amaldiçoar o Senhor. 3 amigos vieram consolar Jó e o deixaram ainda pior.
E Jó ficou ali, firme na fé. Deus aparece, repreende os amigos e premia Jó por sua fidelidade. Moral da história: na adversidade, não ceda à tentação de abandonar a sua fé em Deus. Muitos ouvem essa história e ficam confortados. Outros sentem vergonha em duvidar. E eu pergunto de novo: que Deus é esse que a história quer passar? Que maltrata inocentes? Que traz uma angústia insuportável só para vencer uma aposta? Como pode Deus ser justo se muitos perversos não são punidos da forma horrível como Jó foi? E Jó protesta a inocência. E a forma escrita do livro, ela dificulta a compreensão da mensagem. E existem 3 afirmativas que cada personagem do livro aceita. A primeira é que Deus é onipotente e a causa de tudo que acontece para a gente no mundo. A segunda é que Deus é justo e providencia para que as pessoas recebam aquilo que merecem. E a terceira, Jó é uma boa pessoa. Enquanto Jó está saudável, a gente acredita nas 3. Mas quando Jó começa a ter seus problemas, os seus sofrimentos, a gente começa, quando ele começa a sofrer, a gente então começa a se perguntar: se Deus é justo e poderoso, Jó é pecador e merece o que está acontecendo. Outro problema: se Jó é bom, então Deus não é justo. Se eu fosse o senhor, eu anotava essas coisas aí, hein? Se Jó merece coisa melhor e Deus só envia sofrimento, então Deus não é onipotente. Se Jó é inocente, então Deus é culpado. É mais fácil para os amigos de Jó, por exemplo, parar de acreditar na bondade de Jó do que na perfeição de Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui agora. O quanto é engraçado que, tipo assim, há uma reação embaraçosa de alívio que a gente sente quando algo ruim acontece a outro e assim nos poupa. Como é triste isso, mas a gente sente um alívio. Fecha parênteses. Jó se recusa a sustentar a construção teológica do mundo e ele não admite ser um vilão. Deus, ele se apresenta como um potentado oriental com incontestável poder sobre a vida e o bem dos seus súditos. No caso de Jó, foi a simpatia, a responsabilidade e a preocupação de Deus que constituíram o desfecho, e não a existência de Deus. Outros acreditam na bondade de Deus e na de Jó e não se recusam a acreditar que Deus é onipotente. Então, são muitas inquisições. Aí, para fechar a primeira parte de hoje, que a gente dividiu em 2, essa é a primeira hoje, e a semana que vem a gente termina. Quando as coisas ruins acontecem a pessoas que consideramos aos nossos olhos boas neste mundo, a gente precisa compreender algumas coisas. Que essa não é a vontade de Deus. As desgraças não vêm de Deus. É confortador crer num Deus onisciente e onipotente que nos assegura um tratamento justo e um final feliz. Mas a gente, abrindo parênteses, isso só funcionaria enquanto nós não fôssemos as vítimas. Inclusive, a gente está ouvindo muitas pessoas dizer: você ainda está negando que tem uma pandemia porque ela não chegou na sua casa. Deus livre o guarde, quando você passar por isso, então você vai acreditar que ela está aí. Então, enquanto nós não formos as vítimas, para a gente está tudo beleza. Outro ponto: Deus não está nos maltratando. Ele permanece ao nosso lado quando as coisas ruins acontecem. E nós temos Ele, podemos recorrer a Ele para sermos fortalecidos, confortados e cuidados. E quando choramos, quando a dor atinge a cada um de nós, a gente continua junto a Deus e Ele junto a nós. Ele chora conosco, é verdade, Deus nos carrega no colo. Jesus, ele conversa com a gente. Ele nos abraça, nos acarinha
e cuida de nós. Muito bem. Dá para pensar um bocado. Pois é muita reflexão. Uma semana aí para o pessoal pesquisar um pouco, procurar entender esse Deus maravilhoso e o tanto que ele pode interferir ou não pode interferir nesse mundo. Imagino se Deus atendesse todos os meus pedidos, né? Para ficar bem fácil, quando 2 times de futebol, tipo Flamengo e Corinthians, estão jogando. Aí os 11 jogadores, mais os reservas, o técnico dos 2 times pede para o time dele ganhar. E aí? Deus vai atender qual? E se ele atendesse os 2, como que ficaria? Não é? Então, é um exemplo bem simples, mas é isso aí. Por enquanto, é isso que a gente tem para passar hoje. Sobre a questão do justo, não é? O que é que a Bíblia coloca como sendo justo? A Bíblia coloca que ninguém é justo. Não há um justo, né? Sequer. Todos são pecadores. Mas existem justos. Então, como é que ninguém é justo e existe justo? O fato é que, para a Bíblia, justo são aquelas pessoas que, sendo injustas, né? Porque todos são injustos, então, sendo injustas, tiveram todas as suas injustiças perdoadas, né? Então, o injusto, tendo suas injustiças perdoadas, ele se torna justo. Não o torna melhor do que os outros, porque ele continua injusto. Ele continua cometendo injustiça. Mas ele, porque ele passa pelo novo nascimento, então a injustiça dele foi perdoada, não só a do passado, mas também a do presente e a do futuro. Então, ele é um injusto justo. Ele é um injusto sem pecado, digamos assim, né? Então, esse é o chamado justo, porque não é que seja melhor do que os outros, é porque ele teve sua injustiça, né, sua vida injusta, sua maneira injusta de ser, ele teve perdoada, então ele se torna entendido na justiça de Deus, de que aquela dívida foi paga, então ele é justo. Mas o próprio Jesus diz, para os justos também, no mundo tereis aflições. Isso aí. Né? No mundo vocês vão ter aflições. Agora, é claro que quanto mais obediente uma pessoa ou seja, quanto mais obediente às orientações de Deus a pessoa menos problemas ele vai passar. Menos problemas ele vai passar. Né? É como... O que não é novidade. Uma pessoa que compra um equipamento e segue as orientações do manual vai ter menos dificuldades. A pessoa que compra o equipamento e não é obediente ao manual, essa pessoa vai ter mais dificuldades. Né? Então, mas as dificuldades vão ser com todo mundo passa, né, por isso. E eu gosto muito de lembrar nessas horas que Jesus, que é o único justo que poderia ser, né, declarado justo, em si mesmo, quer dizer, não precisava do perdão, porque em si mesmo ele é justo, esse terminou do jeito que terminou. Né? Então, quem somos nós para reclamar qualquer que seja a situação que a gente passe? Né? A outra coisa que você estava mencionando que eu lembrei você falando como a gente saber se Deus é ou não justo, né? Eu estava lendo algum tempo atrás, há uma semana atrás mais ou menos, né, um pregador dizendo que a pandemia veio mandada por Deus para castigar as pessoas pelo fato de que num carnaval desse aí, acho que foi do ano retrasado, ano passado, não sei, né, houve aquela encenação de que Jesus estava sendo massacrado por Satanás. Que realmente aconteceu. Jesus não saiu vitorioso, não.
A vitória de Jesus é uma vitória espiritual, mas materialmente ele foi realmente esmagado, ele sofreu na pele a situação toda, né? Mas a ideia desse pregador era essa, que Deus estava se vingando porque saiu aquela situação. E aí ele saiu matando todo mundo de vingança, para você ver a mentalidade que as pessoas têm. Aliás, o tamanho do Deus que essas pessoas acreditam, né? O tamanho do Deus, como é muito pequeno, né? Porque Deus é muito maior do que isso e o amor dele ainda é maior do que a gente possa imaginar, né? Amém. Mas muito bem, sim. Amém por isso. Não é? Exatamente. Amém por isso. Que a gente tem esse amor enorme que envolve a gente, que cuida da gente, que está ali sempre presente. Qualquer ser humano pode faltar pai, mãe, filho, mas Jesus, ele vai estar sempre ali do nosso lado, segurando na nossa mão e no ouvidinho da gente dizendo: Helenir, eu te amo. Pastor Jonatas, eu te amo. Pastor Jonatas, eu te amo. Entendeu? O tempo todo ele está falando isso no nosso ouvido. Basta a gente querer ouvir que a gente vai conseguir ouvir. Uhum. Só ampliando um pouquinho o que você falou, não só nós, porque nós temos uma tendência, nós que eu digo é uma coletividade, temos a facilidade de achar que Deus ama somente a gente, né? A gente que nós é que somos bons, somos maravilhosos, nós somos, né? Na verdade, ele ama a todos, sem exceção, né? Ele tem um amor imenso por todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Por pior que aos nossos olhos as pessoas sejam, ainda assim Deus ama, né, excessivamente a todos eles. E até acredito, dona Helenira, que na prática, quer dizer, na teoria ele ama todos igualmente, sabe? Mas na prática, eu acredito que ele ama até mais o ímpio, mais o desobediente do que o obediente. Entendeu? Porque a gente vê a parábola do filho pródigo, ele, em vez de ficar lá se alegrando com o obediente, né, com aquele filho lá que depois demonstrou a qualidade da obediência dele, né, ele estava na porta ansioso, esperando, né, o outro para voltar. Então, isso, na minha visão, dá a entender que tudo bem, ele me ama igual a qualquer outra pessoa. Qualquer outra. Mas, na prática... Hein? Está ótimo ele amar o senhor e a mim como qualquer outra pessoa. E na prática, ele amar o ímpio, que ainda não tem a comunhão com ele, aquele carinho com ele, é mais gostoso ainda, saber disso. Que ele está ali buscando aquela pessoa para ter uma vida diferente. Isso aí. Entendeu? Então eu vejo dessa forma. E entendo que termina a gente sendo muito beneficiado, muito privilegiado com esse jeito dele, até de estar mais atento aos demais, né, aos outros que precisam ser acolhidos. Muito bem, mas foi muito bom a conversa contigo, né? O assunto foi muito bom. A gente pode repensar muita coisa e acredito que vai ser uma boa oportunidade para que os que assistem e os que vão assistir, né, possam crescer nisso tudo. Tá bom? Tem mais alguma coisa para nos falar? Só lembrar, o mesmo de sempre, todo mundo usar máscara, ficar em casa se puder, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, não aglomerar. A gente quer ver todos vocês vivos. Queremos ver vocês no céu, mas no tempo do Senhor. E não porque um vírus vai levar vocês. Tá? Isso então, mesmo. Todo mundo se cuidando e cuidando de quem... E lembrando que quando a gente está se cuidando assim, a gente está protegendo até os outros. Porque às vezes eu conversei com alguém, a pessoa disse: mas eu não ligo não se eu morrer. Tudo bem. E os outros que você vai estar prejudicando, né? Então, na hora que eu estou me cuidando, eu estou cuidando também do outro, das outras pessoas. Eu tenho que estar atento a isso, né? É um zelo que eu estou tendo com os outros no momento que eu estou cuidando de mim, que eu estou me protegendo, né? Muito bem.
Então, uma ótima semana para você e semana que vem a gente está de volta para continuar bebendo todas essas informações e conhecimentos. Combinado. Até mais. Até mais.